Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você ligado aqui no canal Daniel Brown Oficial, o pior canal de Botafogo possível, o pior conteúdo possível. Brincadeira, tire suas próprias conclusões aqui do que você acha do conteúdo ou não, se inscrevendo aqui no canal, cara, é gratuito, você vai me ajudar, vai te ajudar que você vai ter acesso aqui ao conteúdo, vai ajudar mais ainda se você ativar as notificações para você ficar por dentro sempre que eu postar um vídeo e, obviamente, cara, comenta aqui a tua opinião, cara, que eu vou sempre te mandar um salve no início do vídeo, cara, comentando o teu nome e a cidade de onde você tá falando. Os abraços dessa vez vão para o Andrei, de Nilópolis, aqui do Rio de Janeiro, para o Abel, lá de Rio das Ostras, e para o Luiz de Paula, em Fortaleza, né? Vou mandar mais dois aqui então. João Gualberto, lá de BH, lá de Belo Horizonte, e o Alexandre, lá de Brasília, do Distrito Federal, que é o teu salve aqui, cara. É só comentar o teu nome e a cidade onde você tá falando e bora pro vídeo, cara. Primeiro de tudo, informação, Botafogo soltou uma nota oficial formalmente feita aí a convocação dos sócios proprietários a comparecerem na sede General Severiano, no Casarão, no dia 27 de dezembro, para a votação final para decidir se o Botafogo vai realmente virar um clube empresa, para decidir aí sobre a separação do futebol do clube social e a profissionalização do futebol, que é o que todo mundo quer. Lembrando que participam da votação, podem votar todos os sócios proprietários que estiverem acima de 16 anos e estiverem com pagamento, né, as taxas mensais em dia. Então, para você ter ideia, por exemplo, na última votação que a gente teve nas eleições de 2017, no fim de 2017, que decidiram o que o Mais Botafogo continuaria no poder, Nelson Monfarrez foi eleito como candidato do até então presidente Carlos Eduardo Pereira, foram 1.100 votos, né? Foram 1.100 votantes, dentre votos na situação, oposição, brancos, nulos, né? Então a gente pode esperar uma média aí de mais para menos aí em torno dessa casa dos 1.000. Das 1.000 pessoas aí votando em prol da profissionalização do futebol. Brown, então, seguinte, né? Pode acontecer da votação aí ter uma vitória da não profissionalização? Cara, vou te falar, pode acontecer, eu acho que absolutamente tudo pode acontecer, mas eu acho completamente improvável, né? Eu acho muito difícil que alguém apronte uma gracinha nessa altura do campeonato. Eu acho que tá todo mundo bem de acordo com o que pode acontecer, e a gente tem muito mais sócios proprietários do que se imagina, né, do que propriamente só os conselheiros, os beneméritos que estavam lá e fizeram aquelas perguntas horrorosas na convocação da reunião extraordinária que foi transmitida pela Botafogo TV sobre o projeto do futebol profissional. Portanto, agora é aguardar o dia 27, e aí depois do dia 27 a gente vai ter um martelo batido e aí vem todo o processo, né? A transição, a captação de investidores, os contratos, a papelada. E sobre isso, cara, irônico, né? Eu no início da manhã aí, né, por volta aí na verdade, início da tarde, né, por volta de meio-dia, publiquei um vídeo falando sobre a reação da imprensa em relação ao que está acontecendo sobre o projeto do Clube Empresa no Botafogo. E agora a gente teve aí um barulho, né, feito no Twitter, nas redes sociais, sobre uma matéria publicada pelo Rodrigo Capello, tweetada também pelo Rodrigo, que é jornalista, né, especializado na área financeira dos clubes de futebol, lá no Globoesporte.com, né, dizendo que o Botafogo estaria apressando, né, e passando por cima da legalidade, né, digamos assim, do que pode ser feito sobre agilizar esse projeto do Clube Empresa, né? E sinceramente eu não concordo com essa matéria. Por mais que o Mais Botafogo a gente sabe que não é santo, a gente sabe que esse processo, né, se você olhar para a Câmara dos Deputados, né, ele está sendo feito por duas pessoas que também não são nenhumas santas, né, que são o deputado Pedro Paulo, o Rodrigo Maia, mas sinceramente, cara, o meio que a matéria foi feita, né, a forma com a qual a matéria foi escrita, coloca o Botafogo num estigma de vilão, que eu acho que não é muito legal. O Botafogo ele tá realmente tentando se salvar nesse momento. E mais, o Botafogo ele já tá anunciado, isso daí foi dito na reunião, rapaziada. Exposta para todo mundo ver na Botafogo TV. Que o CNPJ ele não havia mais tempo de trocar o CNPJ, que vamos dizer, vai ser o novo Botafogo, né, o Botafogo do futebol, a tempo, né, desse prazo aí estipulado pela CBF numa norma aí, digamos, entre dezembro e janeiro, né? Esse prazo aí é praticamente impossível o Botafogo conseguir agilizar isso tudo, e se for agilizar isso, correria, na pressa, o Botafogo poderia se dar muito mal. Então uma outra situação encontrada e também vista com bons olhos até pela CBF
foi essa aprovação aí do projeto de lei que só vai possivelmente ser votada pelo Senado no ano de 2020, sobre o clube empresa, né, que foi feito um pouco às pressas. Isso é um problema que, se vocês acompanham aqui o canal, eu venho falando gradativamente sobre os vídeos aqui da Botafogo SA, que essa questão aí do Rodrigo Maia, do projeto feito pelo Pedro Paulo, ele tem algumas coisas a serem ajustadas que poderia colocar assim, uma lentidão no processo. Então, eu acredito que seja completamente natural, né? Então, são duas alternativas aí, fora uma que seria digamos, um acordo provisório de 1 ano até, vamos dizer que o projeto de lei não caia, né, rapaziada? Vamos dizer que o projeto de lei não seja aprovado do clube empresa. Aí o que vai acontecer? O Botafogo ele vai dar um jeito de ficar com uma gestão provisória de 1 ano em 2020 e aí em 2021 executar a troca do CNPJ. Então, sinceramente, eu acho que não há nada de ilegal nessas questões, mas eu também não coloco minha mão no fogo por nenhum tipo de trâmite. A gente sabe que a gente está no Brasil e a gente está lidando, né, com pessoas que afundaram o Botafogo por muito tempo, né? Mas eu acho que o que o Botafogo está tentando fazer, na real mesmo, né, não é passar por cima de lei, não é... O Botafogo está querendo realmente se profissionalizar e se salvar, acima de tudo. O que esperar do time do Botafogo no início de 2020, nessa transição? A gente está falando muito de Botafogo SA, mas a gente tem que lembrar da barra que o Botafogo vai passar com uma folha salarial entre 1 e 2 milhões de reais, né, com um jogador apostando na prata da casa. Isso é uma pena, porque o Botafogo parece que só olha para suas categorias de base quando ele tem a necessidade, quando ele não tem dinheiro, né? Isso é realmente lamentável, mas enfim, é o que temos, né? Então, o que a gente pode esperar para esse Botafogo que vai passar dificuldades tanto no Campeonato Estadual quanto no início da Copa do Brasil, que caiu numa chave bem complicada? Já pega o Caxias do Sul, que é uma equipe tradicional, tudo bem que está na Série D, mas é uma equipe de tradição. Depois pode encarar o Náutico, depois pode encarar o Paraná. Então, vamos lá, o que a gente pode esperar para esse time? Eu não vou falar de reforços aqui, eu vou falar possivelmente daquilo que o Botafogo vai precisar priorizar para contratar e daquilo que o Botafogo deve ter para o início de 2020, contando com jogadores que hoje estão no Botafogo e contando com os que podem sair em possíveis negociações. Começando pelos goleiros, a gente tem aí a realidade de Gatito Fernandes, Cavalieri, que deve renovar com o Botafogo, por isso que eu estou colocando na lista, já está sendo agilizado todo o processo, Saulo e Diego, além do Andril, né, que também é um outro, seria o 5º goleiro do Botafogo. Portanto, a gente tem esses 5 nomes. Eu acho que não tem nenhum tipo de mistério, tá? São os caras que o Botafogo conta. O Botafogo deve renovar com o Cavalieri em breve. E o Gatito Fernandes, né, o time que mais estava interessado no passe do goleiro, já contratou um goleiro que foi o Grêmio, né? O Grêmio contratou o Rafael, que era reserva do Cruzeiro até então, já vai ser o camisa 1 do Grêmio na temporada que vem, goleiro mais jovem, com maior potencial de mercado e um bom goleiro também. Então o Gatito, por enquanto, a gente trata com a realidade que o Gatito permanece no Botafogo. Vamos agora para as laterais. Lateral direita, né? A gente deve ter aí os dois mantidos, Marcinho e Fernando. Lembrando que o Marcinho é um jogador de potencial de mercado. Marcinho já foi procurado ao longo desses últimos 2 anos. Ele já foi procurado, sondado por Internacional, São Paulo, Cruzeiro, times de fora. Então o Marcinho é outro jogador com potencial de mercado, principalmente depois da convocação dele para a seleção brasileira, que o Botafogo ele vai ter que ficar de olho. E lembrando, na situação que o Botafogo está, ele não vai fazer jogo duro por qualquer proposta que venha para um jogador de valor de mercado. Isso é uma coisa que a torcida tem que botar na cabeça. Lateral esquerdo, se tratando aí da realidade de que o Botafogo, nesse momento, o Botafogo tem o contrato até o fim de ano com Gilson e Yuri, mas o Botafogo divulga aí as últimas informações são de que o Botafogo não tem interesse até então de renovar com nenhum dos dois. Então a gente tem um lateral, pelo menos até então, para 2020. Lucas Barros. Zagueiros, com a saída do Gabriel, a gente tem aí as 3 realidades que continuam no Botafogo. Joel Carli, né, que teve contrato até estendido, né, até o final de 2021, né, o Marcelo e o Canu. Eu acho que o Canu ele pode ser bem aproveitado nesse Campeonato Carioca. Acho muito difícil que o Botafogo priorize a contratação de um zagueiro nesse momento, né? E eu acho que é momento da gente dar oportunidade para o Canu também. O pessoal perguntou também do Ellerson, que também é zagueiro da base, né? Iniciou a temporada no Botafogo, tem contrato até o meio do ano que vem com o Estoril de Portugal. Volantes, vamos aos volantes aqui, né? Lembrando que a gente não vai contar, o Botafogo não conta com o Alan Santos, que já se despede, não vai ter seu contrato renovado. O Botafogo não vai contar com o Jean também, não vai ter seu contrato renovado, não vai estender seu vínculo com o Botafogo, retorna para o Corinthians. Não sei se o contrato
contrato dele também se encerra com o Corinthians, enfim. E tem também o Rickson que foi emprestado para o América Mineiro, então o Botafogo não conta com o Rickson para a temporada que vem. Temos aqui o Wenderson, Bochecha, Cícero, João Paulo, Alex Santana e a volta do Leandrinho, que retorna de empréstimo do Sport. Então é o seguinte, desses caras aqui, o que a gente pode analisar? São 6 jogadores, para a posição ali de volante, e até alguns jogadores podem fazer a função de meia central, como o Alex Santana tem feito nos últimos jogos improvisados, o João Paulo também faz e o Leandrinho também. A realidade é a seguinte, gente, o Cícero ainda vai negociar, sinceramente não sei como é que vai ficar a situação do Cícero, mas a questão é que mesmo com o negócio tá no papel, renovação automática, então por enquanto Cícero permanece no Botafogo, parabéns a quem executou esse contrato. E aí nós temos outras 2 situações, são as de João Paulo e Alex Santana. João Paulo e Alex Santana, nessa realidade do clube, jogadores fundamentais para o Botafogo, não tenho dúvida disso, mas também são jogadores de potencial de mercado. Recentemente a gente viu aí no Globo Esporte as notícias de que o João Paulo poderia ser negociado tanto com o futebol turco quanto com o futebol dos Estados Unidos, da MLS, do Seattle Sounders, que é o time... um dos times mais fortes lá da MLS, se eu não me engano é o time do Dempsey, que é um jogador da seleção americana, falo isso com propriedade, que eu já cobri o futebol lá dos Estados Unidos na época que eu fiquei lá. Então, a situação é de que o João Paulo, é a principal fonte de mercado do Botafogo, se o Botafogo quiser vender um jogador, e o Alex Santana corre por fora também. Há outros clubes interessados, de acordo com alguns portais, como o Fogo na Rede, que é um portal de notícias do Botafogo do meu parceiro Diego. Portanto, dependendo da saída desses 2 jogadores, o Botafogo teria apenas 4 caras aí para contar, que seriam o Bochecha, o Wenderson, o Leandrinho e também o Cícero. Então, aí a posição de meio campo, o Botafogo deve realmente ter que ir para o mercado, mesmo que seja para pegar jogadores do mercado alternativo. E claro, a gente tem a situação do Leandrinho. Leandrinho que é um desejo do Sport contar com o jogador ainda, mas acredito que ele retorne para o Botafogo. É muito útil nesse momento, não tem como se desfazer deles nesse momento. O Leandro eu acho que vai ser fundamental para o Botafogo nessa situação. Agora vamos para o meio campo, E se é que a gente pode chamar também o Leandrinho de meio campista, Se a gente pode colocar ele nesse pacote também. Nesse momento a gente tem o Léo Valência e o Marcos Vinícius, São os 2 jogadores, digamos, de meia central. O Léo Valência também atua pela extrema, Mas a gente tem dessa realidade os 2 jogadores. Tem contrato, mas sinceramente não vejo tanta utilidade. Eu acho que o Marcos Vinícius é bom de bola, mas ele deixa muito a desejar na questão física, quer dizer, bom de bola, eu tô falando nesse contexto do Botafogo precisar desses jogadores nesse momento, rapaziada? E o Léo Valência, apesar de eu achar um jogador também útil para o contexto, tem toda a situação salarial. A gente lembra que Valência, Diego Souza, Joel Carli, Cícero, jogadores com um salário, digamos, dali que beiram ali a casa dos 200, 300 mil mensais, são atletas que pesam o bolso do Botafogo. Então, embora o Montenegro ele diga que o Botafogo ele não vai contar, ele quer negociar o jogador, eu também acho que não seja uma peça descartável caso o Botafogo não consiga se livrar do jogador nesse momento, porque ele tem contrato até o meio do ano. Contrato é contrato, gente. Agora vamos aos pontas, rapaziada, os extremos, tanto pela direita quanto pela esquerda. A gente vai lembrar aí que tem o Rodrigo Pimpão, que não vai ter contrato renovado, muito provavelmente não jogará pelo Botafogo, se encerra o ciclo de Rodrigo Pimpão. Então a situação é a seguinte, temos aqui Lucas Campos, Luiz Henrique, Juan, Luiz Fernando e Ezequiel. Desses 5 jogadores, 4 formados em General Severiano. O jogador que não é formado em General Severiano é o Luiz Fernando, que também tinha potencial de mercado, mas depois da temporada péssima que ele teve pelo Botafogo em 2019, de apenas 3 gols marcados, nenhuma assistência, perdão. Luiz Fernando não deu passe para gol na temporada, teve um aproveitamento inferior a 20% nos cruzamentos em toda a temporada, então um desempenho muito ruim, mas ele ainda é jogador do Botafogo até 2021. A situação é a seguinte, o Lucas Campos, Luiz Henrique e Juan são 3 ativos da base do Botafogo que podem ser úteis, e principalmente também o Ezequiel. Daniel, mas a gente não sabe se o Ezequiel ele continua, mas é um cara que o Botafogo solicitou a volta, e nesse momento é o cara que a gente conta. Então o Ezequiel eu acho que vai ser fundamental mesmo, e na minha visão é o cara de maior potencial dentre todos esses aí. Centroavante, lembrando que o Botafogo não conta mais com o Vitor Rangel, que apesar de ter
contrato até abril do ano que vem com o Botafogo, já foi liberado, deve acertar com outros clubes. A gente tem aí 3 opções: Igor Cássio, Diego Souza e o Vinícius Tanque. O Vinícius Tanque que tem contrato até o fim de 2020, o Igor Cássio também tem contrato com o Botafogo, e o Diego Souza tem toda essa questão da renovação automática, né? Tanto do Cícero quanto do Diego Souza. Se fosse para escolher um dos dois, rapaziada, eu escolheria o Diego Souza se tivesse que escolher um dos dois, né? O Diego Souza eu renovaria, o Cícero não. Né, embora os dois tenham um salário caro, né, o Diego Souza tem muito maior, ele tem muito mais participação no jogo e em gols do Botafogo do que o Cícero. Portanto, gente, analisando rapidamente posição por posição, acho que goleiro não é um mistério para o Botafogo, goleiro não é problema nesse momento. Lateral direito, é claro, né, que em situações melhores o Botafogo deveria procurar outra opção, né, mas é o que temos para esse momento, Marcinho e Fernando. Caso Marcinho seja negociado, é claro que a gente não tem nenhuma sondagem até o momento, né, nas grandes mídias, né, pelo menos não algo externado. Se o Marcinho for embora, o Botafogo vai ter que procurar outro lateral. A gente tem aí, na zaga, eu não vejo necessidade nesse momento de você procurar outro zagueiro. Lateral esquerda, aí sim, o Botafogo vai precisar pelo menos de um lateral esquerdo, se não renovar nem com o Gilson e nem com o Yuri, né? Então, nesse momento, a gente pensa no lateral esquerdo. Volante, né? Eu acho que o Botafogo seria fundamental, o Botafogo pensar em um cara no mercado alternativo para saída de bola, aquele volante de proteção ali da cabeça de área, tanto para sair jogando quanto para fazer a proteção da linha de zaga. E dependendo da situação de João Paulo e de Alex Santana, também um outro volante para a ligação, né, do segundo para o terceiro terço. No meio-campo, eu acho que é importante o Botafogo pensar no meia central, mesmo que seja um jogador que não seja de tanta confiança assim, né? A gente sabe da situação nesse momento de transição para o clube empresa. Acredito que o Botafogo tenha uma necessidade também pelas pontas, né? Se a gente for parar para pensar, tem que ter uma necessidade, pelo menos a gente sabe da qualidade desses jogadores da base do Botafogo, ainda mais com o retorno do Ezequiel. Seguinte, gente, a gente não tem posição fixa para esses jogadores, né? Até porque num time que tem limitações financeiras técnicas, a gente não vai ter, né, prioridade de, temos que ter tantos pontas direitas e tantos esquerda, né? A gente acabam se misturando, né, ao longo dos jogos. Mas originariamente a gente vai ter aí o Ezequiel. O Ezequiel é ponta esquerda. O Luiz Fernando é destro, também é ponta esquerda. O Juan vem atuando na ponta esquerda nos últimos jogos. E na direita, né? O Luiz Henrique, por exemplo, ele atuou na direita contra o Ceará. Contra o Atlético Mineiro ele já começou jogando um pouco mais pela esquerda, né? O Luiz Henrique, que, na minha visão, ele tem capacidade de jogar pelos dois lados. E o Lucas Campos é ponta direita, né? Então, se for para priorizar apenas uma contratação, eu contrataria um ponta direita, um jogador canhoto que atue pelo lado do campo, né? E também, é claro que a gente não pode também descartar a situação de um ponta esquerda também. No ataque, né, centroavante, a gente tem a situação do Diego Souza. A gente não sabe se ele vai continuar. Deve continuar, não sei se o Botafogo vai conseguir chegar a um acordo, né, até porque ele tem contrato, gente. Isso aí é simples, né? O cara tem contrato, então o Botafogo vai aproveitar um jogador da qualidade técnica dele. O Diego, né, tem que ter um reserva à altura, né, que nesse momento eu acho que ele não tem. Aí seria o Igor Cássio, né, que digamos, dessa realidade do Botafogo, um bom reserva, e o Vinícius Tanque, para mim, que tem que ser descartado. Eu acho que o Vinícius Tanque ele poderia muito bem ser emprestado. Se não for emprestado, é a prova viva de que tem alguma coisa estranha aí, né? Então, sinceramente, eu acho que é fundamental para o Botafogo nesse momento, rapaziada, um lateral esquerdo, pelo menos um volante de abertura no meio campo, 2 meio-campistas, né? Seja um de meia central e o outro volante, segundo volante, e um ponta direita, um ponta canhoto, né? Isso para mim são as 5 fundamentais contratações do Botafogo, e não descartemos também a contratação de um lateral direito e de um centroavante, né? Mas a situação do Botafogo é muito complicada, galera, é muito complicada financeiramente, até a chegada de um novo Botafogo, que a gente vai descobrir os próximos capítulos a partir do próximo dia 27. Rapaziada, vamos ficando por aqui, vídeo um pouco longo, mais explicativo e analítico em relação ao que a gente pode ter sobre o próximo Botafogo. E agora o pessoal tá perguntando, porra, Daniel, né, o Botafogo ele vai ter que utilizar muito a base, né? Quais jogadores das categorias de base, sub-20, sub-17, dos aspirantes ali que tinham ali na Copa OPG no ano passado, no retrasado, o que a gente pode aproveitar desses jogadores que vêm sendo formados? Esse é o tema do próximo vídeo. Rapaziada, vamos ficando por aqui. Até a próxima. Forte abraço. Se inscreva no canal, ative as notificações. Um beijo.